Agora, então, vai estar com a gente o Dr. Denis Bernardi Bichuete. Falei certo? O Dr. Denis ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, com residência médica e doutorado em Neurologia da Unifesp. É membro da Academia Brasileira, da Academia Americana e Sociedade Europeia de Neurologia e é professor adjunto da disciplina de Neurologia da Unifesp também e um parceiro da BEM, certo? Vamos lá, Dr. Denis. Antes de tudo, eu queria parabenizar a organização do evento. Aliás, o programa está muito interessante. Infelizmente, quando eu fui convidado, eu já tinha agendas de compromisso à tarde, mas eu confesso que eu fiquei com vontade de ficar o tempo todo, e se a apresentação ficar online depois, certamente eu vou assistir. E agradecer a BEM, em especial a Ana, que foi quem me repassou o convite. Então, a ideia, quando a Ana me convidou, foi falar um pouco geral da doença. Como eu sei que aqui temos pacientes e não pacientes, algumas informações serão já conhecidas para alguns, algumas informações serão não conhecidas para alguns. Próximo. Mais um. Então, vamos lá. Esse é um panorama geral. Hoje a gente acredita que em torno de 3 milhões de pessoas tenham esclerose múltipla no mundo, entre diagnosticadas e não. Esse número é maior em mulheres do que em homens, como é muito em várias doenças autoimunes. Varia um pouco ao redor do mundo, sendo mais prevalente quanto mais distante do Equador, possivelmente por alguns fatores ambientais. Como muitos já comentaram, a idade média de início é ao redor dos 30 anos de idade. É mais comum em brancos e mais raro em asiáticos ou afrodescendentes, por questões genéticas. E ela aumenta conforme a distância do Equador, como eu falei. Essas informações são importantes para quem mais não conhece a doença, porque o termo esclerose múltipla se confunde com esclerosado, com eu tenho esclerose, com doenças de idosos, e vocês muito bem sabem que não é exatamente isso. Mas para quem nunca ouviu falar do ponto de vista informativo, essa introdução é importante. Próximo. Então, a gente começa falando do neurônio. Então, nosso cérebro nada mais é do que uma rede de conexões. Então, eu posso fazer um paralelo a uma rede de computadores. Claro que ele não é só elétrico, existem conexões químicas. Então, eu tenho um neurônio, então, que ele tem um corpo. Existe um axônio, que na realidade é um prolongamento seu. E o final do neurônio se une a outro corpo de neurônio, fazendo a transmissão de um neurônio para o outro. De uma forma bem simples, eu penso num determinado movimento, um neurônio se conecta na minha medula, esse neurônio da medula se conecta com o meu dedão do pé e eu levanto a perna. Em várias doenças, essa conexão é perdida. No caso da esclerose múltipla, a principal perda é da mielina, que é essa capa roxa, que na realidade é um conjunto de moléculas de gordura que faz com que a transmissão elétrica seja mais rápida de um neurônio para o outro. Se essa transmissão é perdida ou lentificada, eu tenho um sintoma: perda de visual, perda de força, dificuldade de coordenação. Como a mielina ela tem a capacidade de se refazer, eu posso perder e refazer, perder e refazer. E é por isso que numa doença como a esclerose múltipla, os sintomas em muitos pacientes vão e voltam no seu início. Próximo. Aqui é só uma fotografia, isso é um microscópio convencional, e aqui é a microscopia eletrônica. Então, eu tenho um axônio aqui dentro, e ele é recoberto pela mielina, que dá várias voltas, e quanto mais grossa, mais rápida a condução elétrica de um neurônio para o outro. Próximo. Então, o que acontece na esclerose múltipla? Então, eu tenho um neurônio, então ele está aqui bonitinho, encapado. Aqui é a barreira hematoencefálica, é o que divide o cérebro do sangue, de uma forma bem simples. Alguma coisa acontece e o meu sistema imunológico passa a reconhecer esta mielina como algo anormal, como algo que não deveria estar lá. Então, células do sistema imunológico, entre células linfócitos B, linfócitos T e outras, invadem o sistema nervoso, reconhecem aquela mielina como anormal e agridem a mielina. Próximo. Levando a uma destruição segmentar da mielina. Então, quanto mais espaços eu tenho no axônio, a condução elétrica é mais lenta e eu tenho sintomas. Em momentos iniciais, isso pode se refazer, mas em momentos mais adiantes na doença, isso pode sofrer destruição completa. Próximo. E é por causa dessa destruição completa do axônio que, dependendo da fase da doença que você está, os medicamentos que a gente tem disponível não funcionam. Porque uma vez que isso acontece, a incapacidade permanente
ela fica mais próxima. Próximo. E o que são essas destruições da mielina? Então, se a gente olhar para os desenhos iniciais da doença, isso aqui são desenhos de 1800 e bolinha, aqui a gente vê na medula espinal algumas placas cinzentas, e aqui no cérebro algumas outras placas, que na realidade foi a descrição inicial da doença. Foi chamada de esclerose em placas, porque esclerose significa cicatriz. Então, eu tenho várias cicatrizes no meu sistema nervoso central antes de olhar no microscópio. E aí, de esclerose em placas, virou esclerose múltipla. Então, daí vem este nome, porque esclerose no microscópio ou na anatomia significa simplesmente cicatriz. Aquela lesão nos axônios, aquilo forma uma cicatriz que visualmente a gente vê como estas placas, que são regiões desmielinizadas ou cicatrizadas de um processo inflamatório. Próximo. E que, na anatomia patológica, aparecem como estas lesões desta forma aqui. Então, aqui no cérebro, aqui no cerebelo. Aqui em azul é onde tem mielina e os buracos brancos é a ausência de mielina. Então, isso provoca desconexões entre o neurônio que faz você pensar no movimento da mão, pensar na coordenação do pé, pensar na fala, e essa disrupção provoca os sintomas. Próximo. E é o que a gente vê na ressonância. Então, essas placas que foram identificadas no cérebro de pacientes em 1800 e bolinha, é o que a gente vê hoje na ressonância. Então, toda vez que a gente vê uma alteração, uma lesão branca, nesta sequência de ressonância que chama FLAIR, eu sei que por trás disso tem uma placa desmielinizada. Em algumas situações eu consigo, pela ressonância, identificar se o axônio, o pedaço de neurônio por baixo dessa placa, está íntegro ou não. Próximo. Então, aqui a gente vê a lesão na medula ou algumas lesões cerebrais. O que é interessante é que a ressonância ela não é específica para a esclerose múltipla. Então, eu acredito que muitos de vocês aqui, todos tenham um diagnóstico correto, mas é muito comum as pessoas procurarem a gente porque foram identificadas lesões na ressonância e a gente acaba falando que o indivíduo não tem esclerose múltipla. Ou, voltando um pouco atrás na história, por isso que no primeiro ou segundo sintomas de muitos dos pacientes a gente faz uma bateria de exames para ter certeza que não é outra doença que possa estar provocando as mesmas lesões. Então, o conjunto de informações que a gente usa para fazer o diagnóstico é um conjunto clínico, é um conjunto laboratorial de exames de sangue e é um conjunto de exames de imagem associados. Então, não existe um teste específico que fala, você tenha isso. A gente chega o mais perto de uma probabilidade possível e, em cima disso, pode indicar ou não um tratamento. Na maioria das pessoas isso é fácil, mas em alguns leva um tempo. Próximo. E o que causa a doença? Então, quer dizer, eu sei que o meu corpo identifica a mielina como anormal, eu sei que o meu linfócito entra, eu sei que ele ataca o axônio, eu sei que ele desmieliniza, eu sei que ele forma placas, eu sei que se eu dosar uma série de coisas no sangue dos pacientes, interleucinas, citocinas, agentes inflamatórios estão alterados, eu sei como bloquear em alguns pacientes a progressão da doença, mas por que ela começa? Aonde que é o gatilho? A bela verdade é que, como toda doença que a gente chama de doença de herança ou de genética complexa, não é um único fator exclusivo. Então, existem alguns fatores genéticos. Então, como eu falei, caucasiano, norte da Europa, dependendo de alguma carga genética que você tenha, você tem mais predisposição a desenvolver a doença. Vários agentes infecciosos já foram culpados. Eles entram e saem na literatura científica como culpados ou coadjuvantes na doença. Existem alguns fatores ambientais, então exposição a agentes infecciosos, exposição solar, alguns tentam colocar alguma conexão com alguns alimentos e outros fatores que a gente não sabe. Para vocês terem uma ideia, se eu tiver dois gêmeos idênticos, gêmeos univitelinos, idênticos, da mesma cor, com o mesmo nariz, com o mesmo cabelo, criados dentro da mesma casa, pelos mesmos pais, se um tiver esclerose múltipla, a chance do outro ter é de só 30%. Então é a mesma carga genética, é o mesmo ambiente, e ainda assim tem coisas que a gente não sabe por que acontece a um ou ao outro. O que é a doença para cada um de vocês? O que é a doença para o indivíduo? Então, é bacana, eu falo de linfócito, eu falo de ressonância, eu falo de pesquisa, eu falo de líquor, mas a doença é perda de força, dificuldade para andar, é fadiga,
são os meus direitos, então isso envolve a doença. Alguns têm dor, alguns têm espasticidade, alguns têm dificuldade visual, alguns têm alteração urinária, alguns têm constipação. Eu tenho que aprender a lidar com toda uma burocracia nova, então isso faz parte. Eu perco sensibilidade, eu posso ou não ter perda de memória e outros sintomas. Isso pode ir e vir, isso pode ser mais rápido ou mais lento, isso pode ser definitivo ou isso pode ser regressível. Mas a doença não é só isso. Próximo. A doença envolve um indivíduo que é casado ou tem uma namorada, um indivíduo que tem amigos, um indivíduo que tem família, que tem uma atividade social, que tem lazer. Adorei o exemplo do parque com um banquinho. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma estrada com rampinha também. O indivíduo tem trabalho, e o trabalho faz parte da nossa vida hoje. Ele tem um tratamento que ele precisa aprender, ele tem ou quer saber se ele pode ou não ter filhos. Então, tudo isso é a doença. É óbvio que eu não vou entrar em detalhes de cada uma dessas situações, mas é para mostrar que a gente sabe disso. Agora, eu como médico, dentro do meu consultório, eu tenho acesso a uma pequena parte disso. Infelizmente, eu não consigo resolver tudo. Eu consigo resolver a parte que diz respeito à questão técnica do medicamento, a questão dos relatórios. A gente tem toda uma vida social ao nosso redor que depende de interação de outras pessoas. Então, a gente sabe que isso existe, a gente escuta, mas nem sempre eu consigo auxiliar em todos os pontos. É por isso que a gente está aqui, por isso que existem associações, amigos e outras pessoas que ajudam. Próximo. Como é que funciona a doença? Então, a gente escuta, eu tenho surto, eu não tenho surto, a minha doença é surto remissiva, ela é progressiva, ela é primária progressiva. Então, estas são as formas como a doença se apresenta em cada um de vocês, ou de cada um dos pacientes. O mais comum é uma doença remitente e recorrente. Então, remitente e recorrente é uma doença que tem uma crise, eu tenho um sintoma, isso dura 4 semanas, 8 semanas, 2, 3 meses, e o sintoma melhora. Eu tenho outro sintoma e eu melhoro, com ou sem tratamento. Em algum momento eu tenho um sintoma que deixa uma pequena sequela. Em outro momento eu tenho um pequeno sintoma que deixa outra sequela. Essa é a doença remitente recorrente. Este é o surto. Eu espero que 80% dos pacientes comecem desta forma. Agora, depois de um tempo, que em média varia de 15 a 20 anos do primeiro sintoma do paciente não tratado, ele pode começar a progredir lentamente. O que a gente acha que acontece, o que existe de evidência científica? De tanta inflamação, de tanto ataque ao sistema nervoso, a minha célula neuronal perde o seu ponto de apoio, o seu ponto nutricional, seu ponto de sobrevivência, e aí eu começo um processo degenerativo progressivo. Isso é o que a doença chamada secundária progressiva. E um grupo pequeno de pacientes começa com a doença progressiva desde o começo. Ou seja, eu só enxergo esta fase da doença. A gente acredita que seja a mesma doença e, por algum motivo ainda desconhecido, alguns pacientes têm a fase inflamatória com sintomas, que são surtos, e alguns pacientes têm a fase inflamatória, mas nunca têm o sintoma de surto, e é por isso que a identificação da doença só vem aqui em cima. No começo tem muita inflamação, que são essas barras amarelas, e no fim eu tenho muita perda de neurônio, que é uma questão irreversível, que é a linha roxa. Próximo. Como que eu espero que isso se comporte do ponto de vista clínico? Mais um. Então, tudo isso vale para pacientes não tratados. Isso são informações da década de 80. Existe uma escala chamada EDSS, que a gente usa para pontuar os sintomas do paciente. Tem um valor maior em pesquisa do que um valor clínico no dia a dia. Então, se um paciente tem um EDSS de 3, 3,5, isso tem um significado para mim, mas a forma de eu avaliar a clínica é a mesma. Então, até 2 é praticamente um exame neurológico normal. Entre 3, 4 e 5, eu começo a perceber uma alteração no indivíduo simplesmente da forma como ele anda. Ele entra no consultório, eu sei que tem alguma coisa errada. 6 é uma bengalinha, 7 é a cadeira de rodas. Então, um indivíduo não tratado, em média, em 10 anos tem um EDSS de 3. Isso significa uma dificuldade clínica leve a moderada. Começo a ter fadiga, começo a puxar uma perna, começo a ter visão dupla, isso começa a me atrapalhar no dia a dia. Entre 15 e 20 anos de doença, se não tratado, eu preciso de uma bengalinha para andar. E de 25 a 30, uma cadeira de rodas.
eu tenho que dizer esses números. O meu paciente, quando recebe o diagnóstico, vá ele à internet ou não, eu explico esses números porque essa é a história da doença. Tem gente que escreve que é muito pior do que isso, tem gente que escreve que é muito melhor do que isso, mas do ponto de vista científico, isso é o que acontece com 50% dos pacientes. Tem 20% dos pacientes que chegam na cadeira de rodas muito rápido, faça o que eu quiser fazer, e tem 20% dos pacientes que 40 anos depois da doença nunca chegaram numa cadeira de rodas. Como é que eu sei isso no começo da doença? Eu não sei. Então, a chamada esclerose múltipla benigna, que talvez ainda exista, eu só consigo saber muitos e muitos anos depois. Então, no começo, a gente trata, sim, todo mundo. Próximo. E como eu trato e o que eu tenho para tratar? Mais um. Então, se eu for dividir o tratamento da doença, eu divido em duas formas básicas. Então, um é o tratamento imunomodulador. Tá? Então, as injeções, são os comprimidos, são os quimioterápicos. Qual que é a intenção desses medicamentos? É evitar a progressão da doença. É evitar que um paciente fique com uma certa incapacidade neurológica. São tratamentos que passaram por anos e anos de teste. Então, com efeito terapêutico cientificamente comprovado. Para quem tem mais de 40 anos aqui, eu gosto de citar o exemplo do Vioxx. Então, por que estudos científicos são importantes? Para não colocar no mercado um medicamento que pode ser danoso. Então, o Vioxx foi, na década de 90, um dos anti-inflamatórios mais usados do mundo e que depois passou os estudos clínicos, mas quando caiu na prateleira, 5 anos depois identificou-se que o Vioxx aumentava o risco de infarto agudo do miocárdio em muitos pacientes. E ele foi retirado do mercado. Então, para evitar o efeito Vioxx e N outros estudos, medicamentos que a gente conhece, antes de chegar na prateleiras, e são promessas em congressos, e aí quando eles chegam na linha final de estudo, eles causaram mais dano do que benefício, é por isso que efeito terapêutico cientificamente comprovado é importante. E sim, eles produzem redução da mortalidade. Uma outra linha de tratamento é o tratamento sintomático, que foi o que o Gustavo se referiu, a fadiga, a dificuldade de caminhar, é uma das linhas de tratamento. Então, esses medicamentos ou a parte do tratamento sintomático não visa interromper a doença, mas visa devolver ou amenizar aquilo que ela já provocou. E sim, como foi falado já hoje, nós não sabemos reabilitar. Nós temos bons fisioterapeutas, nós temos bons fisiatras, mas nós não temos uma rede de apoio de reabilitação adequada. Para começar, que se o fisioterapeuta está a 2 horas da sua casa em São Paulo, não adianta. Mas a gente já viu o paciente sair de 2 bengalas para uma, sair de uma bengala para usar bengala intermitente, e não são esses medicamentos que provocam isso. É medicamentos para tratamento sintomático e muita camisa suada na fisioterapia. Próximo. Então, a gente volta para aquela questão. E aí tem um termo que a gente usa, que é bem cunhado, que é a janela de oportunidade. Mais um. Ou eu trato o paciente com imunomodulador neste momento, ou os imunomoduladores não vão funcionar. Então, se eu tenho inflamação, eu tenho o processo a ser bloqueado. Se eu tenho uma doença primária progressiva ou uma doença que já entrou na sua fase degenerativa, infelizmente, o que eu tenho disponível hoje não funciona. E isso foi testado cientificamente. Então, começou com as beta-interferonas e com acetato de glatiramer, eles foram testados nas doenças progressivas, sem benefício clínico. O que tem de mais novo ainda não foi testado, e muitos dos medicamentos que já foram usados nas fases iniciais de estudo para avaliar retardo de progressão de doença progressiva não funcionaram. Então, 5 minutos, doutor. Sim, senhora. Então, vou acelerar. Então, nós temos muitas coisas boas, nós temos muitas coisas novas. Felizmente, isso vem do desenvolvimento de 20 anos de conhecer a doença e testes terapêuticos, mas, infelizmente, esses novos medicamentos terão um benefício muito maior para quem é recém-diagnosticado hoje do que quem já tem a doença. Isso é uma dificuldade até para nós médicos. Próximo. O que a gente tinha algum tempo atrás? De baixa eficácia para moderada eficácia, de baixo efeito colateral para alto efeito colateral. Glatiramer e beta-interferonas, a gente passava o paciente para imunossupressão, então a gente usou ciclofosfamida, mitoxantrona, talvez alguns de vocês tenham recebido essas medicações.
Transplante de medula óssea já foi muito usado, mas não é nenhuma promessa, é simplesmente mais um tratamento disponível que pode ser usado para alguns pacientes específicos. Próximo. Isso é o que a gente tem no mercado hoje. Então, aqui são as medicações aprovadas e facilmente disponíveis. Ciclofosfamida e mitoxantrona a gente usa menos. Fingolimod, alentuzumab e teriflunomida já estão reconhecidas pela Anvisa como medicamentos para uso no Brasil, mas aí o passo seguinte é regulamentação de preço e disponibilização na rede pública. E os medicamentos aqui, Fumarato já é usado fora do Brasil, é um outro comprimido. Rituximab está em linha intermediária de estudo. E esses aqui são promessas de aprovação para os próximos anos, mas eu acho que ainda vai uns 5 anos de estudo para eles estarem disponíveis. Próximo. Então, essa é a pirâmide do que a gente tem hoje. Então, pela Secretaria de Estado da Saúde, o Fingolimod deve começar a ficar disponível a partir de janeiro nas redes de distribuição. Alguns pacientes vão muito bem, obrigado, com glatiramir e beta-interferona. Então, do ponto de vista científico, eu tenho 30% dos pacientes em uso dessas medicações que ficam livres de atividade de doença, ou seja, que nunca mais tem nada no longo prazo. E é por isso que a gente não passa para chumbo grosso e medicamentos com um número maior de efeitos colaterais, mais para frente. Isso aqui significa visitas médicas periódicas mais frequentes, exames de sangue mais frequentes, risco de infecção e outras complicações. Não estou dizendo que é para ter medo de usar o remédio. Tem o paciente que é candidato a usar esse tipo de medicação e tem uma forma de controlar esse tipo de efeito colateral. Próximo. Isso é o que eu espero que a gente tenha disponível aqui no Brasil logo, logo. Isso já é o que é usado lá fora. Então, Fumarato, Fingolimod e teriflunomida, que são os comprimidos, ou glatiramir e beta-interferona ainda são usados como as primeiras medicações. Para aqueles que falham ou têm efeitos colaterais, a gente pode trocar entre elas ou passar para o momento de cima. Para quem falha essas medicações, que é uma minoria, a gente passa para esse momento aqui e o transplante de medula óssea é cada vez menos usado. Qual que vai ser a nossa maior dificuldade nos próximos anos? E não é fácil do ponto de vista médico e científico tomar essas decisões. Primeiro, mais um. Quando que eu troco entre elas? Então, provavelmente, quando eu tiver efeito colateral, eu vou trocar entre elas. Um dá diarreia, o outro dá alteração cardíaca, o outro faz cair cabelo, o outro dá herpes. Então, tem paciente que vai se dar bem com um, tem paciente que vai se dar bem com o outro. Próximo. Quando que eu passo aqui para cima? Então, hoje a gente aprendeu. Os pacientes me perguntam, o que há de novo, Dr. Denis? Eu respondo assim, a gente aprendeu a trocar remédio cedo. Então, a gente trata cedo e a gente troca remédio cedo. Trocar remédio cedo não é trocar em 3 meses. É avaliar o paciente 8 a 12 meses depois do início de uma medicação. Não está dando certo, a gente troca para chumbo grosso de imediato. Então, isso é uma novidade. A gente aprendeu a encarar a doença de uma forma mais dinâmica. Próximo. Quando que eu vou para isso aqui? A gente ainda vai ter que aprender. E mais importante, mais um. Quando que eu desço? E mais um. Quando que eu tiro o paciente de um remédio mais potente com maior risco de efeito colateral para voltar para o remédio mais simples? Eu acho que essa dinâmica a gente vai aprender nos próximos 5 a 10 anos, e isso é mundo para poder entender como trocar de uma coisa para outra. Próximo. Vai passar sozinho. Existem fatores que a gente não entende. Por que alguns pacientes se dão melhor com um medicamento, outros se dão melhor com outro? Se talvez no futuro eu tire sangue de alguém e me diga, você vai bem com glatiramir, você vai bem com fingolimod, você vai bem com teriflunomida, pode ser que no futuro eu tenha isso, uma assinatura genética de cada um de vocês para saber pelo teu tipo de linfócito, pelo tipo de célula inflamatória, para onde eu vou. Por enquanto me resta começar e monitorar a clínica e a ressonância. Próximo. Vamos passar para o tratamento sintomático. Então, eu acho que eu vou pular esses primeiros slides. Passa mais um. Mais um. Então, o que é importante para os pacientes? Mais um. Isso aqui foi um estudo que avaliou os pacientes, o que eles percebiam, o que eles tinham medo e o que eles queriam como prioridade de tratamento. Então, tanto para quem tem menos de 5 ou mais de 15 anos de doença, caminhar, enxergar e memória são prioridades a serem trabalhadas. Então, os pacientes estão dizendo para a gente, em várias fases da doença, eu quero que você pense nestes sintomas para mim. Eu não quero ter isso. E caso eu tenha, próximo. Mais um.
uma vez que eu já tenha, o que eu quero que seja trabalhado? A capacidade de caminhar e a capacidade de enxergar. Então, isso foi um grande estudo internacional sobre o que os pacientes percebem como dificuldade e o que eles têm como prioridade. O que vocês estão dizendo para a gente? Foque os estudos nisso. Não adianta só estudar linfócito se eu tenho uma dificuldade e preciso melhorar. Próximo. O que eu tenho de tratamento sintomático? Então, isso é um resumo. Então, se eu tenho perda de força, dificuldade de mobilidade, dor, espasticidade, tremor, alteração de sensibilidade, perda visual, disfunção urinária, existem uma série de coisas que possam ser feitas. E a gente não vai abordar tudo isso numa única consulta, porque é impossível. Então, a gente tem que escolher metas. O que eu vou trabalhar primeiro? O que eu vou trabalhar depois? Tem algumas coisas que eu, como neurologista, consigo orientar sozinho. Talvez eu precise de um urologista, talvez eu precise de um gineco, talvez eu precise de um fisiatra, talvez eu precise de um médico que aplica botox, talvez eu precise de um cirurgião que faça procedimentos para dor. Então, existe toda uma linha de tratamento para aqueles que já têm alguma dificuldade. Algumas são de fácil acesso, algumas têm custo, algumas não têm no Brasil, mas isso é importante e vocês têm que discutir isso com o neurologista de vocês. Como alguém que faz pesquisa na área, eu digo, para mim, o mais importante não é o tratamento imunomodulador da beta-interferona, da glatirammer, da fingolimod, da teriflunomida, da natalizumab, todo mundo sabe, isso é fácil. É uma receita médica. Agora, trabalhar as dificuldades e o tratamento sintomático e a reabilitação é o maior desafio e isso é mais difícil. Mas tem alternativas. Próximo. E aí que entra toda uma rede de apoio. E acredite, eu não tenho essa rede de apoio perfeita no meu consultório, eu não tenho essa rede de apoio perfeita na minha universidade. A gente vai usando os amigos, vai recomendando os colegas. Numa cidade como São Paulo, as pessoas têm que usar os serviços perto da casa dela. Então, às vezes, ela não tem um fisioterapeuta neurológico, mas tem um fisioterapeuta geral que dá algumas orientações. Mas se o indivíduo não faz o exercício em casa, não adianta. O mesmo vale para a incontinência urinária, o mesmo vale para alguns outros sintomas. Eu posso não ter um medicamento que está disponível nos Estados Unidos semana passada, mas eu tenho que trabalhar com o que eu tenho aqui e adequar a dose para benefício de cada um, e é aí que as visitas médicas periódicas se tornam mais importantes. Próximo. Mais um. Eu só vou um pouco além da esclerose múltipla, 2 minutinhos, são 3 slides. A gente está aqui num evento de informação em saúde sobre esclerose múltipla. Acontece que não existe só esclerose múltipla, né? Eu tenho esse monte de doenças, são doenças também consideradas desmielinizantes e inflamatórias, que algumas delas confundem com esclerose múltipla. Doutor, eu tenho EM ou eu tenho DVIC? Eu tive um ADEM ou eu tive uma CIS? O que é neurite óptica inflamatória recorrente crônica? Então, são doenças desmielinizantes, inflamatórias e autoimunes, que dão sintomas em parte parecidos com esclerose múltipla. Quem tem mais de 20 anos de doença talvez teve seu diagnóstico trocado em algum momento. Isso aconteceu muito da esclerose múltipla para o DVIC. Hoje, a gente sabe que são coisas bem diferentes. Quem nasce neurologista hoje, é formado hoje, já conhece a diferença entre elas. Mas por que isso é importante no nosso meio? Mais um. Por questões genéticas. Nos Estados Unidos e na Europa, DVIC corresponde a em torno de 1 a 2% dos pacientes dentro de um centro especializado com esclerose múltipla. No Brasil, 15% dos pacientes em um centro especializado de tratamento tem DVIC. A gente acredita que isso seja por 2 motivos. Um, porque a gente tem menos esclerose múltipla que os Estados Unidos e na Europa. 2, por causa de miscigenação racial e étnica, a herança genética que leva à doença de DVIC, que é a herança mais asiática e afrodescendente, tem mais no Brasil. E é por isso que a gente tem mais dessa doença. Então, para quem tem um blog informativo de saúde ou para quem trabalha com informação de saúde, eu deixo a dica ou a recomendação de estudar um pouco essas outras coisas também, porque isso passa por muitos pacientes no momento do diagnóstico diferencial. E no caso da neuromielite óptica ou da doença de DVIC, a negligência talvez seja ainda maior, porque, por exemplo, o INSS não reconhece o código de doença de DVIC. Então, nos meus relatórios, todos têm esclerose múltipla. Ops, eu falei isso em público na internet? Não devia, né? Bom. Mas é assim mesmo, porque se eu coloco G36, nenhum computador reconhece, porque tem cadastrado nos computadores G35. Medicamentos disponíveis, só se eu disser que o doente tem esclerose múltipla. E isso é uma batalha, um pouco da Academia Brasileira de Neurologia e algumas outras associações médicas, de tornar isso reconhecido, porque no Brasil tem uma relevância muito grande. Próximo.
Bom, e por que a gente está aqui hoje? A gente está aqui hoje porque a informação é livre, porque eu não detenho mais a informação. E eu acho que o meu papel como formador de opinião, seja eu simplesmente como médico ou como integrante de uma instituição universitária, é dizer para vocês aonde procurar a informação correta. E é aqui, próximo. A informação correta está disponível nas associações científicas, nos sites de sociedades, no FDA, na Associação Europeia de Medicina, na PubMed, que é a nossa biblioteca universal de medicina, e muitos dos estudos científicos hoje são abertos. Eu não preciso assinar uma revista de $500 por ano para ler o estudo científico. Ou, se eu quiser, eu posso assinar. Quando vocês nos procuram, eu vi a notícia do marca-passo cerebral para Alzheimer, eu vi a notícia do fulano que fez determinado tratamento. Se esta notícia não está dentro da PubMed, eu não comento. Por um simples motivo. Se eu não tenho acesso científico àquela informação, eu não posso julgar se ela está adequada ou não. E é por isso que muitos de nós ficamos silenciados frente a algumas perguntas de vocês. Porque se eu não posso ler sobre aquilo, porque o colega que faz aquilo não publica ou não divulga no meio adequado, eu não tenho como opinar. Próximo. Como que eu vejo a doença hoje? Primeiro, diagnóstico e tratamento precoce. Então, hoje, eu tenho um paciente que sofre uma primeira neurite óptica, sofre uma primeira mielite, ele interna, eu identifico, ele sai do hospital com a documentação para pegar a medicação em alto custo, em menos de 30 dias do primeiro sintoma, ele está recebendo tratamento. Então, isso mudou a história natural da doença. Quanto mais cedo eu trato, mais aquelas coisas que a gente tem disponível há muito tempo funcionam. Próximo. Eu tenho uma variedade de medicações disponíveis, algumas que eu conheço há muito tempo e que eu sei que são seguras no longo prazo, outras que são novas e que a gente vai ter que aprender a usar. Elas funcionam de forma diferente, elas podem produzir efeitos colaterais diferentes em pacientes diferentes. E também tem potências variadas. Quando eu digo potência variada, alguém que tem uma doença mais tranquila, eu vou usar o remédio mais simples e que é mais seguro no longo prazo. Eu não vou usar um remédio novo que tem efeito colateral no curto prazo ou que eu não sei como é que ele vai se comportar. Por outro lado, se eu preciso trocar hoje, eu troco cedo. Próximo. Um controle é longitudinal e contínuo, então a coisa é dinâmica, eu preciso ver vocês de tempos em tempos, mesmo que vocês estejam ótimos. Mais um. Isso não significa uma ressonância a cada 6 meses, tem paciente que faz a cada ano, a cada 2, a cada 3. Eu preciso escolher alguns sintomas para atuar, porque às vezes não dá para atacar tudo de uma vez. Prevenir a incapacidade e melhorar a qualidade de vida. Então, é atacar cedo e não deixar progredir. Mais um. Reabilitação não depende só de mim, eu preciso de ajuda. E aí, às vezes, a ajuda é externa, a ajuda vem de pessoas que vocês conhecem, ou vem de serviços onde eu não necessariamente estou. E eu acho que o mais importante é a conscientização social, que é o que vem acontecendo nos últimos anos, que isso aqui é totalmente diferente de um vovô esclerosado e que muitos pacientes com esclerose múltipla hoje não têm nenhuma incapacidade e a nossa expectativa no futuro é que quem é recém-diagnosticado hoje receba os tratamentos adequados para que não sofram progressão da doença. Isso é a nossa intenção, obviamente não é a nossa promessa, mas eu espero que a gente consiga chegar perto de uma promessa. Próximo. Aqui é só para citar as pessoas com quem eu trabalho, obviamente esse trabalho não é só meu, tem todo um grupo que vem crescendo junto, como em vários outros lugares, então a gente poderia citar aqui vários grupos do país como um todo, e agradecer a presença de vocês. O último slide. Obrigado. Bom dia, né? Eu sou o Thiago, eu sou estudante do 5º ano de medicina, e eu li uma literatura falando a respeito de que teria uma ligação relacionada no fator desencadeante, o fator, né, sobre alguns pacientes que apresentam familiares com doença autoimune, 10% dos pacientes. O número pode variar um pouco, mas é muito comum a gente encontrar em pacientes com esclerose múltipla outras pessoas na família com doenças imunológicas. Então, o paciente fala, eu tenho um tio com lúpus, minha mãe tem problema na tireoide, eu tenho uma prima que tem doença de Crohn.
Então, por que isso? Porque quando a gente fala do sistema imune, uma das células do sistema imune chama a célula T regulatória. A célula T regulatória é um policial de autoimunidade. Então, todos nós temos autoimunidade. Mas tem muitas doenças que têm defeito na célula T regulatória. Então, você libera essa autoimunidade para provocar sintoma. E é uma das áreas que está deficitária na esclerose múltipla e muitas outras doenças. O que é incomum e raro é a esclerose múltipla familiar. Então, dentro de um serviço especializado, eu espero que não mais dos 5 ou 6% dos casos sejam de pais e filhos ou irmãos. Então, se eu tiver um paciente cujo avô teve, o pai tem, ele tem, o irmão tem, eu vou procurar outra doença, talvez meu diagnóstico esteja errado. Mas essa informação tua é verdade. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa prevalência das pessoas que têm esclerose ter outra coisa, outra doença autoimune também. É assim, a genética e a imunologia da esclerose múltipla é muito distinta de outras doenças imunológicas. Eu sou muito mais clínico, eu sou muito menos um médico de bancada, de laboratório, mas eu vou te responder em base do que eu sei de uma forma geral. O mais comum é tireoide. Então, eu espero que 30% dos pacientes com esclerose múltipla tenham disfunção na tireoide. Isso é mais comum em mulheres. Uns 20% a 30% dos pacientes com esclerose múltipla têm um exame de sangue chamado FAM, positivo. O FAM é um dos exames que diagnostica o lúpus, mas não o único. Ele também é um marcador de autoimunidade. Agora, esclerose múltipla e lúpus é exceção. Tá? O mesmo não é verdade para a doença de DeVick. A doença de DeVick tem uma imunologia completamente diferente. Então, no DeVick com lúpus, DeVick com Sjögren, DeVick com artrite reumatoide, DeVick com miastenia graves, é muito comum. Crohn e esclerose múltipla não é comum. Tá? A gente vê essa associação na literatura. Tem que tomar muito cuidado para saber se não é uma complicação neurológica do Crohn. Então, existem uma série de doenças, entre elas principalmente o lúpus, o Sjögren e o BC, que dão lesões cerebrais exatamente iguais à da esclerose múltipla. No Crohn isso é meio raro, mas às vezes a gente pena um pouco para saber se você tem duas coisas ou se você realmente tem uma como complicação da outra. Mas não é a regra. Em 1.000 pacientes, por exemplo, que a gente tem cadastrados na Unifesp, eu tenho um caso de Crohn e um caso de doença celíaca. Então, é difícil dizer se no caso do Crohn é uma causalidade, quer dizer, é um acaso ou uma consequência, porque senão a gente veria bem mais. O mais comum realmente é tireoide e o exame de sangue do FAM aumentado. Eu acho que tu é o único caso da Unifesp com Crohn. Então é você. Está aqui o paciente. Seu Wilson, por favor. Bom, eu vou só ajudar um pouquinho no que o senhor falou. Eu tenho uma filha com um problema no pâncreas, que é de ordem autoimune. Tá? E eu, além da esclerose múltipla, também estou contemplado com psoríase. Então, psoríase é uma associação mais comum, né? É uma associação bem comum. O que eu queria passar para o senhor é o seguinte. Eu trabalhando com o grupo de doenças raras no Ministério da Saúde, nós temos já encaixado esclerose múltipla como doença rara. Porque a incidência, por mais que a gente queira errar, não dá mais do que 30 a cada 100 mil. Tá? E a doença rara ela está na faixa de 65 a cada 100 mil. Então, com isso, eu estou começando todo um movimento para a gente implantar na esclerose múltipla o protocolo de atenção integral, onde entrariam todas as medicações já registradas na Anvisa. Está para venda? Está. Não existe SUS para pobre e SUS para rico. Se está à venda na farmácia, tem que estar à disposição do paciente. Não só a medicação de base da esclerose múltipla, mas também as medicações de apoio que nós sabemos que temos necessidade. Fora isso, todo o tratamento multidisciplinar que tem que fazer parte disso.
Então, nós devemos estar saindo com essa discussão agora para dezembro, mas possivelmente resultado para janeiro ou fevereiro. Bom, eu vou me permitir uma resposta a esse comentário. Como alguém que está progredindo na carreira, em algum momento a gente começa a se envolver com outras coisas além do atendimento clínico. Mas é extremamente difícil porque tudo demanda tempo, né? Então, eu hoje estou numa fase em que eu quero conhecer um pouco mais como incorporar essas coisas. Eu não quero que o paciente processe o Estado. Eu não quero que o paciente precise brigar por essas coisas. Eu não quero ter que pedir doação para uma empresa, para alguém poder tomar um determinado medicamento. Eu quero que ele esteja disponível nas vias convencionais, porque assim tudo fica mais fácil e tudo fica mais certo. Mas se eventualmente as associações precisarem de apoio ou auxílio, a grande limitação é tempo, eu estou à disposição. Só também, a título de informação, nessa gestão do CONAD, a associação que está representando a parte médica é a ABN. Ótimo. Com a doutora Então, Cláudia mãos. Barata e com o doutor de Ribeirão Preto, eu já vou lembrar o nome dele já. Tá? Então, são os dois que estão lá, devem renovar o mandato. Então, a gente conseguiu colocar dentro do CONAD também a parte médica neurológica, para que a gente pudesse ter esse apoio nas discussões que a gente tem lá dentro. Que, na verdade, o CONAD, eu costumo dizer que quando você veste a farda de conselheiro, você deixa de defender somente esclerose múltipla, você passa a defender deficiência como um todo e olhar todo o panorama. Só que tentando focar mais na área neurológica, que é uma área mais abandonada. Tá? Mas eu sei que eu posso contar com a ABN a hora que eu preciso. A doutora Elza está sempre se comunicando. Então, eu acho que para o ano que vem nós teremos, se Deus quiser, se tudo ajudar, nós vamos ter grandes avanços no tratamento da esclerose múltipla. Que bom. Eu gostaria de entender, eu sou diagnosticada desde 2005, e no meu caso, eu percebo muito alterações de humor e de estresse relacionadas aos sintomas. Tá? Eu queria entender aonde a medicina coloca esses estados de estresse, que relaciona isso com uma possível potencialização, não só dos sintomas, como dos surtos também, e da maneira como como isso vai progredir com relação ao toda a parte psicológica aí da história. Vou responder em 2 etapas. Antes de tudo, você mora em qual cidade? São Paulo. Então, vou te dar um exemplo. Imagina a Marginal Pinheiros, lá no final. Se eu fechar 3 pistas às 3 da manhã, faz alguma diferença? Não. E se eu fechar 3 pistas às 3 da tarde? Então, isso é o que a gente chama de pseudo-surto, ou falso surto. Então, o que acontece? Você tem uma placa que interrompe uma via neurológica, que numa situação habitual funciona super bem, obrigado. Agora, se você sofre um estresse, e aí é um estresse que pode ser físico, como privação de sono, má alimentação, altas temperaturas, e altas temperaturas podem vir de um dia muito quente, de você ter uma infecção e ter febre, ou de você fazer atividade física, essa via torna-se deficitária, porque aí eu tenho uma exigência maior numa via neurológica que está parcialmente bloqueada. Isso chama pseudo ou falso surto. Você tem uma piora momentânea que não deve durar mais do que 24 horas. Isso não vai fazer sua doença ser pior ou melhor, nem você ter mais ou menos surto, mas vai tornar a tua vida um pouco incômoda. Como, por exemplo, o paciente com esclerose múltipla pode ir para a praia tomar sol? Pode, vai à vontade, toma sol, passa protetor, tal. Pode ser que algumas pessoas fiquem desconfortáveis no sol e no calor, mas isso não provoca surto. Isso é uma exacerbação de um sintoma prévio. Isso não quer dizer que você tem que viver numa bolha, né? Uma outra coisa existe em toda doença autoimune uma interface neuropsicoimunológica. Isso existe. Né? E onde que isso se manifesta na esclerose múltipla? Em estudos principalmente no Oriente Médio, em épocas de bombardeio, pacientes com EM tendem a surtar depois de bombardeios.
Além disso, quando você sofre uma agressão à sua própria vida ou de um ente querido, isso tende a provocar um surto. Então, sim, o estresse piora a sua doença porque ele provoca uma falsa exacerbação de uma via neurológica comprometida, mas o estresse extremo, e aí a gente está falando de ameaça à vida, pode mexer no teu sistema imunológico e provocar um surto a ponto de desencadear. Isso não significa que você tenha que viver numa bolha e quando o seu chefe gritar com você, você vai piorar da sua doença. Na realidade, a gente está falando de grandes estresses. Isso também não significa que todo paciente tenha que viver fazendo terapia e viver zen. Um pouco de estresse também é importante, né, para o nosso próprio sistema de defesa pessoal e emocional. Tem um pouco mais do que isso, mas em resumo, uma forma rápida de te responder.